E no nosso vídeo de hoje a gente conversa com o Dr. Jamal a respeito de alergias respiratórias. Alergias respiratórias. A gente conversa agora com o Dr. Jamal. Dr. Jamal, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Sheila, canal. olá a todos que estão nos assistindo. É uma honra para mim estar aqui, viu? E para nós também, né? Mais uma vez um vídeo com a gente, uma grande alegria sobre um tema muito importante, né, Dr. Jamal? Alergias respiratórias. Pois é, chega-se a o índice de 40% das populações de grandes centros no mundo que tem alergias respiratórias. Até 40% da população, então, dos grandes centros podem ter alergias Porque vem respiratórias. com a poluição, é o clima, o que é, doutor? Nós temos que entender a alergia respiratória para poder também chegar neste índice. Por que é tudo isso, né? Inicialmente, a alergia respiratória é uma alergia. O que é alergia? É uma reação do corpo a algo que atinge, entra no corpo. Então, se este agente externo entrar no corpo, tiver contato com o corpo, a pessoa alérgica vai reagir. Se esse agente não entrar, a pessoa não vai reagir. Exemplo, se a pessoa tem alergia de camarão e come camarão, ela tem alergia. Mas e se ela não comer camarão, o que acontece com essa pessoa? Nada, ok? Então, esse é o princípio do entendimento da alergia. Algo tem que entrar. No caso da alergia respiratória, é bem mais complicado do que na alergia alimentar, porque a alergia respiratória vem no ar e a gente é obrigado a respirar. Mas sabe qual é a dúvida que me vem, doutor Jamal? As pessoas alérgicas, naturalmente, ao contato, ela acaba desenvolvendo alergia. Mas a alergia, ela pode ser desenvolvida ou ela efetivamente é um problema, já é uma característica genética da pessoa? É uma característica genética que se manifesta se houver o estímulo. E são muitas pessoas alérgicas, né? Exatamente. E no caso da alergia respiratória, como eu disse, é mais difícil porque a alergia alimentar, de uma certa forma, você consegue escolher. Você fala, não, essa comida eu não vou comer, mas o ar, você não escolhe o ar que você respira. Então, se essa pessoa que já é geneticamente alérgica estiver em um ambiente que os estímulos sejam ruins para ela, ela vai desenvolver as reações. Então, respondendo agora a sua pergunta, nos grandes centros é tudo de ruim para o sistema respiratório. Poluição, mudanças súbitas de temperatura, nós temos os prédios, as escolas, os ambientes quase todos com ar-condicionado. Eu digo que a gente vive confinado agora, a gente não vive mais ao ar livre. Você sai do seu carro ou você pega uma condução que os ônibus hoje têm ar-condicionado nos grandes centros. Então, tudo é negativo para o estímulo respiratório. Aí a pessoa desenvolve as crises, né? E vai tendo esses quadros respiratórios repetidos. E a ausência também do verde, né? Da natureza, né? Você tem muito menos contato com a qualidade do ar. Isso mesmo. Então, o verde, os ambientes onde o oxigênio é mais puro, não há dúvida nenhuma de que a qualidade do ar tem menos poluentes, menos irritantes. Então, no trabalho também, o que acontece? Tudo tem ar-condicionado, os prédios comerciais não têm mais janelas abertas. Então, não há dúvida nenhuma que os grandes centros são locais onde a população sofre mais com as crises respiratórias. E as crianças, doutor, são as mais acometidas? As crianças, eu diria que sofrem mais. Elas têm mesmo grau de acometimento, mas as vias respiratórias são muito pequenas. Então é comum
Sheila, as mães dizerem assim, eu não sei de onde meu filho produz tanto catarro, ele é tão pequenininho, porque as vias respiratórias não conseguem eliminar e vão acumulando. E aí vai acumulando, aí de repente começa a sair. A drenar, né? E são os quadros realmente de maior sofrimento. Essas pessoas alérgicas, tendo esse estímulo nos grandes centros ou moradias, às vezes casas úmidas, casais que trabalham fora, os dois, e aí o que acontece? De dia a casa fica fechada na maioria das vezes, criando mofo, umidade, começa a desenvolver os sintomas. Os sintomas altos nós chamamos de rinite alérgica, como por exemplo os sintomas de crises de espirro. A pessoa espirra muitas vezes, não é uma, duas vezes, muitas vezes. Rinite é um problema realmente bem terrível, recorrente, né? Coceira no nariz, a pessoa esmaga o nariz de tanto que coça, entope o nariz, escorre, a pessoa nem percebe mais de tanto que escorre o nariz, coça os olhos, coça a garganta, coça o canal do ouvido. Incômodo. É um terrível. Incômodo muito ruim. Agora, falando das vias aéreas superiores, né, a rinite é recorrente, que outras consequências podem vir a partir desses problemas, né, das vias aéreas superiores? Aí é que tá, você falou a chave mais importante, porque enquanto a pessoa tem rinite, ela acha que é só um incômodo, mas não é isso, porque vem as complicações. E a pior delas é a sinusite. Porque a sinusite, a maioria das vezes, é complicação da rinite. Então, a sinusite, aí é um quadro diferente. É catarro amarelo, esverdeado, dor de cabeça, sangue às vezes sai, catarro que fica escorrendo pelo fundo da garganta e muitas vezes complica com os ouvidos, porque os canais do nariz congestionados congestionam o ouvido. Aí dá aquela sensação de descer a serra, ouvido entupido, zumbido. Então, a rinite alérgica, enquanto um incômodo, a pessoa deixa, mas você tem toda a razão. Pode caminhar na direção de uma infecção nas vias aéreas superiores. Doutor certeza. Jamal, qual a orientação a gente poderia dar às pessoas na direção de evitar essa complicação maior, né? Em que momento é o momento de tratar a rinite? O momento de tratar é antes da crise, quando a pessoa está estável, se ela estiver em crise. É a secreção ainda clarinha? Seria isso? É quando ela nem tem a secreção, Sim. É quando ela está estável. O primeiro passo é sempre tentar o controle ambiental. Evitar entrar no choque alérgico. Aquelas medidas que a gente sabe. Sei. Não ter carpete, cortina, não ter bichos de pelúcia no quarto, evitar mofo, evitar poeira em excesso, evitar móveis que juntam muito limpeza pó, do ar-condicionado. Limpeza né, constante, doutor? Pelo menos a cada 3 meses do ar-condicionado. Sim, quem é alérgico precisa, né? Precisa, né? Essas são as medidas que diminuem a chegada do estímulo. Quando a pessoa tem a crise, a gente trata, então, com vários tipos de medicamentos, sejam via oral, sejam às vezes inalatórios, sejam no nariz. E quando a pessoa sai da crise, aí é a chave do tratamento, que é manter esta pessoa com o sistema inflamatório diminuído, o sistema alérgico diminuído, para que ela não entre em uma nova crise. Doutor Jamal, vamos falar então a respeito das vias aéreas inferiores. Quais são os problemas mais comuns? O mais comum é a asma. Tem quem chama de bronquite asmática, asma, a mesma coisa. Então são quadros onde a pessoa tem aquele chiado no peito, tosse seca persistente, às vezes até falta de ar. 80% dos pacientes que têm asma têm rinite alérgica também. E 20% dos pacientes que têm rinite tem asma, então isso deve ser sempre avaliado em conjunto. É uma ação combinada. E certeza. A complicação para pneumonia de repetição, é um fato para quem tem caso de asma? Com certeza, especialmente porque, como 80% dos pacientes têm rinite, muitos respiram pela boca. E a respiração pela boca não filtra o ar, não aquece o ar, não prepara o ar para o pulmão, aí acaba tendo complicações. Então, vamos falar das medicações. Doutor Jamal, os antialérgicos, eles são eficientes, são importantes? Sim, são muito importantes, muito eficientes, mas os antialérgicos têm 2 grupos. Aqueles que a gente usa na crise, que podem ser usados e devem ser usados por um curto período,
uma semana, 10 dias, vamos dizer 30 dias no máximo. Existem os antialérgicos de uso prolongado, mas eu alerto, são grupos separados, então esses grupos precisam ser prescritos com muita atenção do médico e não podem ser tomados por conta própria pelo paciente. Muito boa a sua observação, porque é muito comum a gente fazer uso do antialérgico. Com certeza. Está irritado, está coçando, pega o remédio e vai tomar. E não sabe se pode tomar a longo prazo. Existe esse número de dias adequados, doutor? Eu diria que um antialérgico do grupo de ação rápida para crise, eu diria para alívio, eu diria que exagerando 30 dias de uso. Assim, no máximo, o mais frequente é uma semana, 10 dias. E alerto também o grande problema da automedicação de longo prazo, que são os corticoides. A pessoa fica tomando o corticoide a longo prazo, porque o corticoide, Sheila, alivia muito rápido. É rápido. Aí a pessoa quer. Só que aí, quando vem com 1 ano tomando o corticoide constantemente, 2 anos. Dá consequências? Muitas consequências no corpo. E também a retirada tem que ser lenta, não pode ser súbita, senão a pessoa pode ter complicações gravíssimas, inclusive risco de morte. Atenção, hein, gente? Nada de automedicar. A gente sempre fala isso aqui. Não deve, né, doutor Jamal? Não deve. Os grupos são diferentes. Você fala antialérgico, mas são grupos diferentes. Como é que a pessoa vai saber que grupo é cada um? Quer dizer, precisa da orientação de um profissional que vai fazer efetivamente a medicação correta e também vai discutir essa profilaxia, né, doutor? Com certeza. Hoje nós temos um recurso também muito importante, porque nós estamos falando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Quem não tem acesso ao médico, o farmacêutico hoje está autorizado a fazer a consulta farmacêutica, então orientar o uso dos medicamentos que não são de prescrição médica. E muitos antialérgicos não são de prescrição exclusiva médica. Então, se não tiver acesso ao médico, consulte o farmacêutico. Não é o balconista. Pergunte se ele é o farmacêutico de verdade. Cuidado. E vá buscar uma orientação segura. E num caso maior de complicação, tem sempre que procurar o médico para acompanhar o caso. Pode acontecer da doença crônica alérgica, doutor? Sim, sim. Inclusive a própria rinite complicar com sinusite crônica, com otite crônica, laringite crônica, faringite crônica. Ou seja, tudo isso é possível acontecer a longo prazo para quem não se cuida. O importante é sempre lembrar que a crise a gente sempre trata, mas o mais importante é procurar o atendimento fora da crise, para evitar crises futuras e evitar principalmente as complicações. Doutor Jamal, o senhor como otorrino que conhece perfeitamente todo o sistema respiratório, algumas cirurgias elas são necessárias para minimizar esses transtornos ou o aparecimento de infecções? Sim, porque muitas vezes uma outra complicação da rinite alérgica é o crescimento dos tecidos no nariz. Nós podemos, então, ter esse processo inflamatório tão repetido que dentro do nariz existem carnes que a gente chama de conchas nasais, elas podem aumentar e num quadro inicial elas incham e desincham, mas quando isso se repete muito, ela trabalha assim, ó, incha e desincha, incha e desincha. Enche e desincha. Aí não volta ela ao tamanho normal. Cresce e muitas vezes tem que tirar para poder iniciar o tratamento da rinite. Porque às vezes você coloca um soro, ele nem vai para a garganta. Você que está em casa, às vezes, quem tem problema respiratório, sabe o que eles falam? Eles falam assim, eu jogo soro aqui, vai para a garganta. Eu jogo aqui, ixi, demora. Não tá esquisito isso? Melhor ver. Existe uma forma correta da utilização do soro, doutor Jamal? Soro fisiológico é a maravilha do sistema respiratório. Pode usar de qualquer jeito. Pode colocar com seringa, pode colocar com spray, pode aspirar com a mão, pode usar bombinha. Soro fisiológico é o grande salvador da via respiratória. Eu diria que o método ideal mesmo é borrifar com os borrifadores. Ou hoje eu vou falar uma novidade aqui para o canal Portal Doctor.
Olha só, Que nós maravilha. temos bombinhas que jogam o soro fisiológico. Você põe Olha. o soro e joga o soro, ele entra de um lado e sai do outro. Olha, que Nós já temos isso interessante. disponível no Brasil, à Ah, venda que bom. normal nas farmácias. Que bom, muito bom saber, doutor. Doutor, é uma alegria conversar com o senhor sempre aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua ajuda, pela sua participação. Eu que agradeço sempre. Então, gente, é isso mesmo. Sempre com informações para vocês já sabem. Deixe seu like, se inscreve no canal, que eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.